Obrigado. Amém, irmãos? Glória a Deus, que bênção estar aqui mais uma vez. Eu passei uns dias recolhido por causa de sintomas gripais e eu fiquei ainda com uma tossezinha, então eu queria pedir aos irmãos paciência. Às vezes eu posso tossir aqui no meio, mas eu já pedi um chazinho quente aqui, né? Pedi para desligar o ar, porque eu fiquei com irritação na garganta. Eu preciso, não sei se eu vou conseguir falar muito alto, espero que os irmãos prestem atenção, porque eu vou falar um pouco mais baixo hoje, né? Falei para a Miri que eu estou com voz de locutor, né? Grave. Já viu quando você acorda de manhã, está com a voz grave? É engraçado, né? E aí a gente fica assim, com a voz falhando às vezes, mas Deus vai falar conosco nessa noite. Amém, irmãos? O Elon Musk esteve no Brasil. Quem ficou sabendo? Um dos homens, talvez o homem mais rico do mundo, veio comer pastel com caldo de cana com o nosso presidente. Vejam só que ironia do destino, né? E o Elon Musk, eu estava vendo um documentário sobre ele. Eu até estive comentando com alguns irmãos aqui. Elon Musk, ele tem uma visão, uma ambição, uma meta de vida. Ele quer estabelecer uma base de vida sustentável em Marte para abrigar 1 milhão de pessoas. É um projeto muito ambicioso, ainda bem que ele tem muito dinheiro. No começo do projeto, ele disse para a sua equipe, ele juntou uma equipe, e ele ia lançar 3 foguetes. Ele falou, para lançar 3 foguetes, eu tenho 100 milhões de dólares. É muito dinheiro, né, irmãos? 100 milhões de dólares o Elon Musk tinha para lançar 3 foguetes. O primeiro falhou, o segundo falhou e o terceiro falhou. No final, em vez de reunir a equipe e dispensar todo mundo, ele reuniu a sua equipe e elogiou o trabalho de todos. E muitos na equipe perceberam que eles tiveram um aprendizado muito interessante nos erros. Todas as falhas permitiram a eles um conhecimento extra que os ajudou a lançar o 4º foguete, que deu certo. Depois disso, ele já fez outros lançamentos. Mas o que é interessante é a persistência. Em vez de dispensar toda a sua equipe, ele reuniu todo mundo e falou, parabéns pelo trabalho de vocês são excelentes no que vocês fazem. E ele tem essa visão, ele tem essa meta de vida, ele trabalha insistentemente para isso, ele coloca todas as suas forças, todas as suas energias, todo o seu conhecimento, todo mundo que está ao lado dele em favor desse projeto. E isso chama a atenção, porque é uma pessoa que tem muito recurso e tem um propósito. Eu quero falar nessa noite, fechando essa série, sobre os investidores do reino. Quantos aqui foram abençoados nessa série? Levanta a sua mão, sim. Diga glória a Deus. Amém? Eu quero que você venha comigo ao texto de Mateus 25, nós vamos ler 14 ao 30. Mateus 25, 14 ao 30, diz assim. É a parábola dos talentos. Jesus estava explicando como funcionava o reino de Deus, ou como era o reino de Deus. Ele disse, o reino de Deus também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens.
A um deu quantos talentos? 5 talentos. A outro deu 2. E a outro deu 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: Senhor, me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento daquele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Abaixe a sua cabeça, vamos orar. Pai amado, nós pedimos pela instrução da Tua palavra nessa noite. Venha sobre nós, Senhor, nós te pedimos, com poder, com graça, com unção, ministrando aos nossos corações a porção que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome de Jesus, que saiamos daqui renovados e transformados pela Tua palavra. Fala conosco, papai, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? O intuito de toda palavra é trazer revelação. O intuito de toda palavra é trazer entendimento, é gerar uma mudança de mentalidade, para que, como filhos de Deus, nós tenhamos as perspectivas corretas sobre o propósito de Deus para nós. Você crê que Deus tem um propósito na sua vida? Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, irmãos. E essa série, que se encerra hoje, ela teve esse propósito de trazer revelação aos nossos corações e mudança de mentalidade, para que nós possamos entender, para que a palavra de Deus seja a nossa referência, para que a palavra de Deus nos liberte, para que ela seja libertação nas nossas vidas. Nós falamos sobre sabedoria. Se não me engano, o pastor Mauro falou sobre sabedoria. Foi você que falou sobre sabedoria? O pastor Mauro falou também sobre leis, né? Leis bíblicas que nos direcionam a respeito da área de finanças, da área de prosperidade. Nós falamos
de como aqueles que tocam ao Senhor, eles recebem virtude e passam a ser abençoadores, a palavra da Bispa Miriam. Nós somos chamados a ser abençoadores. Falamos de ter uma vida equilibrada. Todos são princípios bíblicos, irmãos, que trazem libertação. A palavra de Deus liberta. Amém? Amém? Nós queremos trazer esse ensino, queridos, nesse momento da igreja, para que nós cresçamos, sim, saudáveis em todas as áreas da nossa vida. E também porque nós temos alvos pessoais, não é verdade? Você tem alvo pessoal na sua vida financeira, nós temos alvos pessoais, nós temos alvos como família, nós temos alvos na nossa empresa, nós temos alvos como igreja do Senhor. Amém? Nós temos alvos, e é um assunto, irmãos, nesses dias, principalmente nesse tempo agora, é um assunto delicadíssimo de ser tratado dentro da igreja. Tem gente que não gosta, mas eu aprendi com a apóstola Elizabeth. Um dia ela chegou diante da igreja, pediu perdão, por muitas vezes ficar retraído, ou não ensinar o que a palavra de Deus diz, com medo daquilo que o povo pudesse pensar. E ela disse: queridos, os princípios da palavra de Deus precisam ser ensinados em todas as áreas. E nós vamos falar daquilo que a palavra de Deus ensina, porque se a igreja não ensinar, quem vai ensinar? O mundo não vai ensinar princípios bíblicos para nós. Quem tem que ensinar? A igreja. Sabe que os nossos filhos estão aprendendo ali agora? Princípios da palavra de Deus. Sabe que nós estamos aprendendo aqui em cada série? Princípios da palavra de Deus, queridos, onde nós podemos firmar os nossos pés e andar pela fé. Sabe, queridos, muitos líderes ensinaram as questões financeiras como uma troca que fazemos com Deus. Dê R$100 hoje, que amanhã Deus vai depositar R$1.000 na sua conta. Fica imaginando Deus na fila do banco, esperando o caixa automático. Essa fila que não anda. Deus não é um negociador, queridos. Não fazemos negócios com Deus. Deus não é um comerciante que está no céu esperando uma oferta gorda para te fazer um favor. Deus quer a nossa fidelidade. Quantas vezes nós vimos e ouvimos líderes usar a palavra de Deus, muitas vezes fora de contexto, ensinos fora de contexto para oprimir os membros, prometendo aquilo que Deus não prometeu, em nome de Deus, usando a palavra de Deus, para arrancar mais dinheiro do povo. Irmãos, todo ensino é para que nós possamos ser libertos, amém? E não caiamos em ventos de doutrina. Todo ensino é para que nós possamos ser libertos e façamos tudo com amor, assim como Jesus ensinou. Irmãos, diga comigo, toda oferta deve ser fruto de amor e compromisso. Toda oferta, queridos, é fruto de amor e compromisso. Você pode fazer muita coisa sem amor. Você pode fazer muita coisa mecanicamente. Você pode até dar dinheiro na igreja sem amor. Mas jamais poderá amar sem se comprometer. Jamais poderá amar sem se comprometer. Porque amor é compromisso, irmãos. E o alvo é esse. Nos comprometer com a palavra de Deus. Amém, irmãos? O alvo é esse, nos comprometer com a palavra de Deus. E esse texto, ele nos leva a entender algumas coisas que eu quero compartilhar nessa noite para complementar aquilo que já foi ensinado e encerrar essa série.
Muito bem, olhando para o texto, nós vemos que Jesus contou duas parábolas para dizer como funciona o reino de Deus, como é o reino de Deus. E de como devemos esperar pelo nosso Senhor. E apesar de ser uma parábola contada para explicar como é o reino de Deus, ela traz em si um ensino que fecha essa série com algo muito precioso, irmãos. Nós observamos que no relato das parábolas, o Senhor saiu, viajou e demorou para voltar. O Senhor saiu, viajou e demorou para voltar. E o texto nos leva a refletir sobre esse tempo de espera. O que fazemos nesse tempo de espera? O que fazemos com ele? Sabe, irmãos, esperar é um dom. Muitos não têm paciência de esperar. É verdade. Quem que tem dificuldade de esperar? Tem gente que tem extrema dificuldade de esperar. Espera um pouquinho, já fica agoniado. Pega o celular, manda mensagem, cadê você? Cadê você? Esperar é difícil, irmãos. Mas o texto nos faz refletir o que nós fazemos no tempo da espera. O que fazemos com esse tempo de espera. Sabe, irmãos, porque a vida hoje é muito imediata, não é verdade? A vida hoje é muito imediata, é fast food. Você leva o seu carro para lavar onde, irmãos? Um lava-jato. Você só queria passar com o carro. No final, aponta o celular para o Pix e vai embora. Você não quer um lava devagar. Eu vou lavar seu carro. O cara pega uma escova de dente e fala, aí, chefe, daqui 3 dias está pronto. Não dá. Você quer o lava-jato, porque a vida hoje é corrida. Você não tem tempo, a gente não tem tempo mais de esperar. Mas o que nós fazemos nesse tempo de espera? Esperar para muitos, irmãos, é um verdadeiro transtorno. Tanto é que muitos não esperam, mas a palavra de Deus vai nos libertar hoje, amém, irmãos? A palavra de Deus vai nos tirar todo o transtorno, toda a ansiedade hoje, em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela liberta, porque ela é viva e ela é eficaz. Então a pergunta é, como esperamos pela volta do nosso Senhor? Você acha que Ele está demorando muito? Você acha que Ele pode demorar mais? Ou como eu, você tem o pressentimento de que Jesus está às portas? De que logo, logo Ele vem nos buscar. Mas nesse meio tempo, há uma espera. E nós precisamos nos posicionar. Amém, irmãos? Então, aqui nós entendemos que o que fazemos enquanto esperamos é o que liberta. Irmãos, trabalhar para o Senhor é libertação nas nossas vidas. É por isso que o pastor Mauro pregou o texto que diz que há maior alegria em dar do que em receber. Quando nos doamos ao nosso Senhor, nós o fazemos por completo. Toda a nossa vida agora é dedicada a Ele, para honrar e glorificar aquele que nos amou primeiro. Nós somos completos, irmãos, quando nós nos doamos, quando há essa troca de dar e receber. Eu estava dizendo ontem para o Joel, igreja é um lugar de você abençoar e ser abençoado. Eu gosto muito do exemplo da respiração. É uma troca, não é verdade, irmãos? Se você respirar e trancar o ar, você pode morrer com o pulmão cheio de ar. Por quê? Porque você não fez a troca. E se você esvaziar o seu pulmão e não trouxer mais ar, o que vai acontecer? Vai morrer. Porque não houve a troca. A vida, irmãos, é uma troca. E a igreja é um lugar de você abençoar e ser abençoado. Quantos aqui entenderam que são abençoadores?
Mas quantos entendem que neste lugar você pode ser abençoado pelos seus irmãos? É aqui, irmãos, é esse lugar. Então isso faz da igreja um lugar de bênção, isso faz da sua casa um lugar de bênção. A partir do momento que nós entendemos isso, é melhor dar do que receber. Nós somos abençoadores, mas nós vamos ser abençoados também. O primeiro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos, que o texto nos leva a refletir é: primeiro, espere pelo Senhor como mordomo daquilo que Ele te confiou. Nós precisamos esperar pelo Senhor, irmãos, como mordomo. O que é um mordomo? Muitas vezes a gente vê as figuras, né, de desenho animado, principalmente, que é, eu não sei, pica-pau bate na porta, de repente abre a porta e você vê um senhor, né? Ele é fino, assim, ele é trapezoidal, assim. E ele aparece na porta, assim, com um paninho assim, com aquela cara assim. Mas vai muito além disso. Mordomo é aquele que é encarregado de administrar toda e qualquer tarefa do cotidiano do seu senhor, distribuindo tarefa aos demais empregados. Então vai muito além, irmãos, da figura conhecida em filmes e desenhos animados, que tem a função só de bajular os seus senhores afortunados. E todos os 3 personagens da parábola, eles receberam uma parte em dinheiro de acordo com as suas capacidades. Um recebeu 5, outro recebeu 2 e o outro recebeu 1. Todos receberam talentos. Olha, meu irmão, por mais desprovido que você seja na vida, Deus te presenteou com talentos. Você já descobriu o seu talento? Quem já descobriu o seu talento? Deus te deu talentos. Talvez Deus tenha te dado 1, mas é um talento. Talvez Deus tenha te dado 2, talvez Deus tenha te presenteado com 5, com 10, eu não sei. Tem gente que tem muitos talentos. Tem gente que tem 1. Esse não é o problema, irmãos. Todos receberam talentos. Talentos era uma unidade de peso, um peso que media o dinheiro. Um talento era igual a 6.000 denários, que representava 20 anos de trabalho, irmãos, de um trabalhador comum da época de Jesus. Então, recebeu 5. Numa conta que nós fizemos aqui na segunda-feira, 5 talentos dava mais ou menos R$1.500.000. É muito dinheiro, irmãos. Eita! O outro recebeu R$600.000. E o que recebeu 1, recebeu R$300.000. Você vê que dinheiro não era problema para esse senhor. Nosso Deus é o dono do ouro e da prata, amém, irmãos? Dinheiro, recursos, talentos não é problema para Deus. Cada um de acordo com a avaliação do seu Senhor. Irmãos, isso nos mostra que Deus nos conhece, Deus sabe o potencial de cada um. Deus tem um potencial para cada um. Para uns a responsabilidade vai ser maior, para outros a responsabilidade vai ser menor. Mas todos temos trabalho e responsabilidade diante do reino de Deus. Amém, irmãos? O mestre fez uma avaliação do potencial de cada um ali. Entenda que a relação, quando o texto diz que o seu Senhor entregou algo aos seus servos, há um contexto aqui que a gente precisa entender. Os servos, normalmente chamados de escravos, muitas vezes eles eram os ex-donos da terra. Então imagine você, Marcelo, você é uma pessoa que tem um pedaço de terra em Israel na época de Jesus.
Você está lá feliz, cultivando, criando suas galinhas, cria uns porquinhos, tem a hortaliça. Você está lá felizão, ganhando a vida. Talvez tinha um pequeno comércio na cidade. Então vem o Império de Roma, domina tudo e fala, olha, agora você tem um imposto para pagar. Você que estava sussa, de repente você tem uma dívida imposta pelo governo. Se você não paga essa dívida, o governo põe outro dono na sua terra e você passa a servir esse novo dono, entendeu? Então, há esse contexto que nós precisamos entender. Então, agora o Marcelo, ele trabalha para um novo senhor dentro da sua terra. E isso faz o que com que o Marcelo talvez tenha mais habilidades, mais sabedoria para tratar a terra do que o seu senhor. É sob essa perspectiva que esse texto está. Então, muitas vezes, os escravos, porque hoje a gente não usa mais essa palavra, não está mais no texto bíblico, porque o escravo ele tem uma conotação ruim para nós. Nós temos a figura do escravo em navios negreiros, que morriam nos seus navios, mas nessa época a palavra escravo ela tinha esse contexto. Então, muitas vezes, os escravos ou servos, eles eram mais dotados de inteligência, eles eram mais dotados de conhecimento, eles tinham mais dons naturais, ou até mais estudados, ou capacitados e experimentados do que os seus novos donos. Então, é sob essa perspectiva que esse texto está. Então, a pergunta que fica para nós agora é: o que nós faríamos com uma grande quantidade de dinheiro? A gente já experimentou algumas histórias assim de pessoas que pediram o apóstolo para orar. Apóstolo, tem uma herança para receber. Se eu receber essa herança, eu vou abençoar a igreja. E o apóstolo conta que ele orou e intercedeu por aquilo, aplicou o coração, e quando o irmão recebeu a herança, a primeira coisa que ele fez foi sumir do mapa. Fugiu para Miami. Estou brincando, não sei para onde foi, mas o que nós faríamos, queridos, com uma grande quantidade de dinheiro? Sabe quantas matérias de jornal a gente já viu de gente que ganhou na loteria, 2, 3, 5 anos depois, está pobre de novo, talvez pior do que estava antes. Porque com muito dinheiro contraiu muitas dívidas e ficou com a vida pior do que estava. Sabe, irmãos, porque dinheiro é um espírito. É um espírito que pode dominar o homem. O dinheiro, ele revela o caráter do homem. O amor ao dinheiro é a raiz do quê, irmãos? De todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, o propósito é dominar o dinheiro, para que não sejamos escravos dele. Sabe, irmãos, Deus pode colocar recursos nas suas mãos. Deus pode colocar recursos nas suas mãos. E se Deus precisar sacar esse recurso uma hora? Ele pode falar com você? Ele pode ir no seu banco? Sabe, irmãos, por que muita gente pede recurso? Por que nós pedimos recursos para Deus? E quando Deus dá, o que nós fazemos com esses recursos? Nós aplicamos? Nós devolvemos para o Senhor em dobro? Ou nós enterramos? Qual é a nossa relação com o nosso Senhor com relação ao dinheiro? Porque essa parábola fala disso. Que houve um tempo de espera. 2 saíram para produzir, mas um ficou para trás. Deus pode colocar recurso na sua mão, e se Deus precisar sacar, Ele pode vir? Segundo princípio, leia para mim que eu vou tomar meu chazinho. Espere pelo Senhor como aqueles que conhecem quem é o seu Senhor.
foco do texto, irmãos, e a bronca do texto é com aquele que não produziu nada. E por que ele fez isso? Por que ele não produziu nada? Por que ele enterrou o talento? Por causa do medo. O texto diz que ele falou, eu fiquei com medo. Ele não conhecia o seu Senhor, ele via o seu Senhor como, verso 24, um homem severo que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Sabe, irmãos, o servo via o seu Senhor como um homem corrupto, e ele teve medo, e ele escondeu e enterrou o talento no chão. A oportunidade de uma vida, irmãos, enterrada por causa do medo. Irmãos, essa é uma história, sim, essa é uma parábola. Dentro da parábola está contido um princípio, e sim, essa é uma história sobre como investir o dinheiro, de como ampliar riquezas, de agir com responsabilidade, e de ser ousado bem, e usar bem os recursos que Deus nos dá. Então, qual é o seu talento? Qual é o seu dom? Faça isso para Deus. Você é bom em qual área? Faça isso para Deus. Faça de todo o coração. É também uma parábola sobre iniciativa, irmãos. Deus não quer que a gente viva com medo. Sabe, irmãos, olhe para Deus como Deus que nos abre portas. Um Deus que nos dá oportunidades. Sabe, irmãos, o nosso Deus é misericordioso. Deus é o dono de todo o ouro, de toda a prata. Deus é um Deus generoso, amoroso. Ele não é cruel, Ele não é carrasco. Ele não está pronto para castigar. E Ele dá a cada um de nós conforme a sua bondade. Irmãos, para Deus não faltam recursos. O céu não está em crise, o céu não está em pandemia. Por volta de 2005, eu quero contar um pouco do testemunho da nossa casa. Nós fomos desafiados, por volta de 2005, como família, a dar uma grande oferta ao Senhor, a fazer algo que fosse fora da curva. E nós tínhamos um lote, e nós reunimos como família e decidimos dar esse lote para a igreja. Porque eu entendi, queridos, eu aprendi que a gente precisa ter semente na terra. E aquela foi a maior oferta que nós demos, era o que nós tínhamos, nós não tínhamos bens. Nós só tínhamos o lote. E nós demos esse lote, se eu não me engano, na semana Shekinah. Nós não fizemos um negócio com Deus, queridos. Nós não fizemos uma barganha, nós demos de todo o coração. Nós fomos desafiados por Deus, e entregamos aquilo que nós tínhamos de mais precioso. Em 2006 ou 2007, no meio desses 2 anos, bateu um senhor na nossa porta. Um corretor ali, vocês conhecem ele. Olha, tem um pessoal querendo fazer um empreendimento aqui, no quarteirão, e eles vão comprar tudo. Irmãos, em 2007, nós vendemos a nossa casa por 3 vezes acima do valor. 3 vezes acima do valor que valia. Eu não vou te dizer que essa oferta foi resultado da outra, não é isso que eu quero te falar. Nós não vamos dizer para você, olha, eu ganhei, eu estou numa casa melhor porque eu fiz isso. Não. Deus te dá de acordo
com o amor que Ele tem por nós. Deus nos deu uma casa porque Ele nos ama. Não é um negócio, irmãos. Não é uma barganha. Mas nós sabíamos que tínhamos que ter sementes na terra quando a chuva descesse. Então, quando a bênção do Senhor vier, sabe, queridos, que você tenha semente na terra. E nós mudamos para um lugar, queridos, que nós nunca imaginávamos que nós pudéssemos estar lá. É muito fora da nossa faixa. Mas Deus deu recurso. De onde a gente não tinha. Mas nós tínhamos uma semente. Nós tínhamos uma palavra de Deus. E nós fomos ousados, queridos. Porque até para nós era muito. É aquela oferta que você pensa, repensa, Deus mandou, então vamos dar. E Deus sabe, irmãos, que tudo nosso está disponível para Ele. Que nós não temos nada, que tudo que nós temos foi Deus que deu. Então, nosso carro está disponível para Deus, a nossa casa está disponível para Deus, os nossos filhos estão disponíveis para Deus. Tudo é dele. Tudo é para honrar o nome do Senhor. Que quando a bênção do Senhor vier, você tenha sementes na terra, amém? Quantos querem plantar sementes na terra, no reino de Deus? Terceiro princípio que eu quero apresentar para vocês: espere pelo Senhor como aqueles que sabem que Ele pode demorar. A espera é um dom, queridos. Mas ficar de braços cruzados enquanto esperamos a volta de Jesus não é o plano de Deus. Nós não estamos aqui para cruzar os nossos braços. Sabe, queridos, há um trabalho para fazer. Há tarefas que precisam de gente que está disposta a arregaçar as mangas e trabalhar. Porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Veja que o primeiro investidor, entendendo o tamanho da tarefa, o tamanho da responsabilidade, ele saiu, o texto diz, imediatamente ao trabalho. Sabe, irmãos, há uma certa urgência. Há uma urgência para cumprir a tarefa que nos foi designada por Deus. Sabe, irmãos, nessa época, gerar essa quantidade de lucro era muito difícil. Não haviam empresas multimilionárias como existem hoje, que você pode pegar aí 1.500.000 e tacar lá e vamos embora, vamos correr o risco. Sabe o que havia, irmãos, naquela época? Pequenos negócios, nos quais o primeiro e o segundo personagem que conseguiram dobrar os recursos do seu senhor tinham que se envolver no comércio local. Muitas vezes se tornando sócios. Muitas vezes alavancando novos negócios e ampliando antigos empreendimentos para se ter esse nível de lucratividade. Sabe que eles davam trabalho. Se você for pensar nesse contexto, 6 talentos para trabalhar um comércio local, um lugar onde haviam pequenos negócios. Talvez ali, alguém que criava ovelha, gado, comércio de tecidos. Era um volume muito grande de dinheiro, para que você dobrasse ele. Sabe, irmãos, famílias em dificuldade poderiam ser abençoadas com novas esperanças, com boas perspectivas para os seus negócios. Enfim, irmãos, a cidade seria abençoada por causa de um servo que decidiu trabalhar para o seu Senhor. É interessante ter essa perspectiva, essa percepção do poder desse investimento. Nós somos chamados a ser abençoadores. Sabe por que Deus pode colocar recursos em nossas mãos, queridos? Para que nós sejamos abençoadores.
Então, essa perspectiva é interessante, porque gerar esse nível de lucro dava muito trabalho, mas esse trabalho poderia abençoar muitas pessoas. Poderia abençoar a cidade toda. Quarto princípio. Espere pelo Senhor como quem trabalha para Ele. Sabe, irmãos, lendo aqui o texto, nós entendemos que o terceiro enterrou o seu talento e foi viver a sua vida. Ele foi trabalhar para si. Ele não foi trabalhar para o seu Senhor como os outros fizeram. Ele não foi aumentar os recursos do seu Senhor. Ele não trabalhou para honrar o seu Senhor. Sabe, irmãos, esse último tem o seu Senhor numa relação diferente. Ele tem o seu mestre como um explorador, como alguém hostil. Ele não conhece o seu mestre. Ele vive essa relação como uma relação de poder e não de amor, onde ele fica com medo e esconde o talento e fica de braços cruzados. Então ele se omite do trabalho. Ele se omite do trabalho de produzir algo relevante para o seu Senhor e enterra no chão aquilo que era todo o seu potencial. Talvez se encaixe aqui na expressão que diz, pelo menos eu não perdi nada. Isso seria uma boa desculpa aqui, né, irmãos? Mas essa é uma mentalidade maligna. Justificar ali a apatia com as coisas de Deus, com medo de perder aquilo que nos foi confiado. Imagine esse terceiro personagem aqui, olhando os outros dois trabalhar. Não vai dar em nada, não. Rapaz, cuidado, hein? Você está mexendo com o dinheiro dos outros, é problema. Alguém aqui já teve que trabalhar recursos de outra pessoa? Teve na mão um recurso de outra pessoa para trabalhar ele? Não gera uma certa tensão? Você fala assim, puxa, eu estou trabalhando recurso de outra pessoa. Não é o seu recurso. É um recurso de um terceiro. Mas o terceiro ali, irmãos, ele ficou olhando os outros dois trabalhando, investindo, colocando ali todo o seu suor, toda a sua força, a sua mente para honrar o seu Senhor. Mas esse terceiro, ele foi preguiçoso. Ele foi desobediente. Ele não consegue enxergar nos outros uma motivação para o seu trabalho. Ele não se inspira nos outros que estão colocando ali toda a sua dedicação naquilo que lhes foi confiado. Mas ele simplesmente vê uma solução mais cômoda. E apesar de saber que precisa trabalhar para aumentar os ativos do seu mestre, então com falso discurso de justiça e cuidado, ele só está escondendo a sua maldade, a sua preguiça e a sua desobediência. Ele achou que a sua parte poderia ser muito difícil, então ele nem tentou. Mexer com isso, não. Vou guardar esse dinheiro aqui, vai ficar quietinho. Vou cuidar da minha vida. Qual é o ponto aqui, irmãos? Espere por Jesus como um servo que deve a sua vida a Ele. Nós devemos a nossa vida ao nosso Senhor, amém, irmãos? Um servo comissionado para dar volume aos investimentos do seu mestre. Obrigado, irmão. Sabe, irmãos, o nosso papel é desenvolver todo o potencial que Deus nos deu. Tudo para Ele. Irmãos, Deus nos colocou num planeta multiplicador. Toda semente plantada em boa terra, ela tem um potencial incrível, irmãos. No reino do Espírito é a mesma coisa.
Entenda de uma vez, tudo é dele, tudo é por meio dele e tudo é para ele. Todas as coisas são dele, por meio dele, para ele. Só assim, irmãos, nós vamos participar da alegria do nosso Senhor. Não há nada nosso nesse mundo, irmãos. Geração vai, geração vem, desde Adão não tem nada nosso aqui. Nós estamos de passagem por essa terra para cumprir uma missão e voltar para casa. Você já se apercebeu de que ao olhar em volta, nada é nosso, tudo é de Deus? Tudo foi Deus que deu, colocou na nossa mão. Tudo nessa vida é um presente de Deus, queridos. Não há nada nosso nesse mundo, tudo é de Deus, mas Deus nos confia recursos, habilidades, conhecimento, nas mais diversas áreas, para que esses recursos honrem a Deus. Sabe, irmãos, que todo o seu trabalho, que toda a sua vida, que todo o seu labor, que toda a sua inteligência honrem a Deus, amém? Que honrem a Deus, só assim nós vamos participar da alegria do nosso Senhor. Só assim nós vamos participar da herança que Ele nos deu. Só assim nós vamos participar da prosperidade do Mestre. Nós temos dons diferentes, irmãos, capacidades diferentes. Mas tudo isso tem o mesmo propósito, honrar a Deus. Não imagine um céu como um lugar monótono, ou estático, ou de marasmo tedioso. O trabalho na eternidade, irmãos, será constante e intenso e crescente, com a vantagem de que nós não vamos nos cansar mais. Outra coisa, essa expressão, venha e participe do gozo do seu Senhor, não é uma expressão comum dos senhores aos seus servos, ou dos senhores aos seus escravos na época. Não havia esse tipo de recompensa. Mas Jesus está falando do reino de Deus. Porque com Jesus, queridos, é diferente. Entre, venha e participe do gozo do seu Senhor. Sabe, queridos, não há um salário a ser pago. Nós seremos herdeiros com Ele de todas as coisas. Venha, servo bom e fiel, entre na alegria do seu Senhor. Sabe, irmãos, essa é a expressão que eu quero ouvir. Acho que essa é a maior recompensa. Deus não quer te pagar um salário para você trabalhar com Ele. Deus quer te fazer participante de uma herança. Deus quer te fazer participante da alegria dEle. Isso não é um salário, isso não é um pagamento por um serviço bem feito. Isso é participar da mesa do Senhor, isso é participar da alegria do Senhor, isso é ser herdeiro com Jesus, de todas as coisas do nosso Senhor. Sabe, irmãos, se Deus está abrindo portas para você, segura na mão de Deus e mergulha nesse mistério de saber que Deus tem o melhor para você, Deus tem provisão para você, que Deus vai te abençoar na sua casa, vai te abençoar no seu trabalho, na sua empresa, no seu empreendimento, em nome de Jesus. Querido, não tenha medo, Deus é contigo, Deus é conosco. Que a alegria do Senhor volte à sua vida, que a alegria do Senhor volte à sua casa, à sua família, ao seu trabalho, à sua empresa, aos seus investimentos, em nome de Jesus. Sabe, querido, chega de medo, nosso Deus é o dono de todos os recursos desse mundo, de todos os tesouros desse mundo. Então declare em nome de Jesus que não faltará recursos, mas haverá provisão abundante do Senhor na sua vida e na sua casa, em nome de Jesus. Levanta a sua mão.
Diga, não faltarão os recursos. O meu Deus é o dono de todos os recursos, de todos os talentos. Ele é o dono do ouro e da prata. E eu declaro no nome de Jesus que não faltarão os recursos na minha vida, na minha casa, na minha família, em nome de Jesus. Sabe, queridos, um dos entendimentos que eu tenho dessa parábola, desse texto, e que nós podemos aplicar, é que existem dois tipos de pessoas. Alguns veem um problema em tudo, outros veem oportunidade em tudo. Quem é você? Um grupo de pessoas vê um problema em tudo. Dinheiro dos outros, não quero mexer, não. Outros veem oportunidade em tudo. Talvez os primeiros entenderam que foram abençoados com uma porta aberta. Uma oportunidade de crescimento. O que recebeu 5 e o que recebeu 2. Uma oportunidade de desenvolver algo e alegrar o coração do seu Senhor. E foi o que eles fizeram. E foi de imediato, eles saíram a trabalhar, saíram a desenvolver, saíram a aproveitar a oportunidade e a confiança que ganharam no seu Senhor. Mas o último não. O último, queridos, ele não enterrou só o talento, ele enterrou a vida inteira. Eu vou cuidar das minhas coisas, das minhas tarefas, dos meus afazeres. Sabe, irmãos, que falso senso de responsabilidade. Sabe, que boa desculpa aqui para ficar de braços cruzados. Como a bispa Miriam fala, que feiura. Que feiura. Perdeu a oportunidade de abençoar e ser abençoado. Sabe, queridos, quantas vezes as oportunidades aparecem para nós e nós perdemos. Quantas vezes nós trocamos os planos de Deus pelos nossos planos. Ao invés de agradar a Deus, nós preferimos enterrar coisas, nós preferimos enterrar talentos, nós enterramos planos, nós enterramos projetos, nós enterramos oportunidades. Sabe, queridos, nós somos capazes de enterrar uma vida inteira. Mas nessa noite, querido, quero declarar algo na sua vida, em nome de Jesus. Chega de medo. Chega de medo. Há 2 segredos, queridos, daqueles que prosperam e daqueles que fazem as coisas acontecerem. Leva isso para a sua vida inteira. Tenha isso como um momento de discipulado na sua vida. Primeiro segredo daqueles que prosperam. Eles fazem tudo para Deus. Eles trabalham para o Senhor e não para os homens. Tem um texto em Colossenses que me chama a atenção. Colossenses 3, 22 ao 24 diz assim: servos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens, quando eles estão te observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, leiam, façam de todo o coração. Como? Para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Isso chama a sua atenção? Diga, fazer tudo para o Senhor. É o segredo daqueles que prosperam. Sabe, irmãos, quem trabalha para Deus, ele tem outro padrão. Ele entrega o trabalho de forma diferente. Ele tem outra conduta, ele tem uma outra forma de ver o trabalho. Ele tem outra forma de executar os seus trabalhos. Porque eles fazem tudo para Deus, eles não fazem para homens. Sabe, irmãos, a excelência acompanha aqueles que são prósperos. Você não vê ninguém próspero e abençoado fazendo as coisas de qualquer jeito. Fazendo mal feito. Fazendo um servicinho ali meia boca.
A excelência acompanha aqueles que são prósperos. Eles fazem com excelência, eles fazem com amor, ele tem uma paixão diferente. Ele não tem uma paixão pelo seu Senhor, ele tem uma paixão por Deus. Então ele faz tudo para quem? Para Deus. Eles fazem com excelência, eles fazem com amor, ele entrega um resultado fora da média, queridos. Segundo, eles desenvolvem o seu potencial. E como eles fazem isso? Primeiro, se você está anotando, tira foto, anote. Conheça o seu propósito na vida. Para que você está aqui? Para que você foi chamado? Conheça o seu propósito na vida. Segundo, desenvolva ao máximo o seu potencial. E terceiro, deixe um legado. Ensine as pessoas, deixe sementes que abençoem a outras pessoas. Deixe a sua história correr pelos anos. Irmãos, isso só é possível se você mantiver o foco na área em que você foi mais forte. O que você faz de melhor? Qual é a sua área que você é mais forte? Desenvolva isso. E entenda que todo esforço é válido, mas normalmente, preste atenção, o propósito das pessoas na vida está sempre ligado aos dons que elas possuem. Você tem um dom, você tem um talento, você pode dizer, puxa, eu tenho facilidade de trabalhar com isso, eu sou um bom comunicador, eu sei vender bem, eu sei investir, eu tenho um dom para mexer em tal área. Desenvolva, porque o propósito está ligado ao dom que você possui. Diga, o meu propósito está ligado ao dom que eu possuo. O que você sabe fazer? O que você sabe fazer bem? Faça para Deus. Amém, irmãos? O que você sabe fazer bem, faça para Deus. Sabe, irmãos, o ser humano, ele desperdiça boa parte da sua vida tentando demonstrar qualidades que ele não possui. Descubra qual é a sua singularidade. E em seguida, faça de tudo para desenvolvê-la. O que Deus te deu como talento, desenvolva. Quantos querem desenvolver tudo aquilo que Deus tem colocado na sua mão? Sabe, querido, você tem um talento, eu tenho um talento, todos nós temos talentos. O propósito aqui é desenvolver esse talento, sabe por quê? Isso vai nos libertar. Não é ficar de braços cruzados esperando, eu resolvi o meu negócio com Deus, eu já estou salvo, eu não quero saber de mais nada. Vou esperar Jesus voltar e está bom demais. Não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é que nós sejamos abençoadores. O propósito de Deus é que nós toquemos as vidas das pessoas, irmãos. Mais uma coisa para encerrar. Ainda dá tempo, irmãos, de desenterrar esses tesouros. Se você enterrou algum tesouro, ainda dá tempo. Se você enterrou algum talento, ainda dá tempo de desenterrar hoje. Nós estamos no tempo de Deus. E trabalhar para Deus, nós estamos no tempo de trabalhar para Deus. Sabe, irmãos, coloque tudo que está ao seu alcance a serviço do reino. Amém? Coloque tudo que está ao seu alcance ao serviço do reino. Sim, sabe, irmãos, não há terra melhor para investir do que o reino de Deus. É onde nós abençoamos, é onde nós somos abençoados, é onde plantamos, é onde colhemos, é onde nós investimos e participamos da mesa do rei, é onde nós participamos da alegria do rei, é onde nós participamos da herança do rei. Irmãos, o medo de fracassar, ele nos faz enterrar muita coisa.
Sabe, irmãos, porque vez ou outra na vida, a gente já fracassou, na verdade. E muitas vezes a gente se machucou porque doeu demais. Você tomou prejuízo demais, foram muitas perdas, prejuízos, e talvez chegou um ponto que você diz, é melhor ficar quieto. Deixa isso para lá. Para que eu vou me esforçar com isso? Eu já gastei tempo demais, eu já gastei saúde demais. Agora é só guardar o que eu tenho e não vou fazer mais nada. Sabe, irmãos, ficar parado, de certa forma, vai depreciar tudo que está nas nossas mãos. Ficar parado, irmãos, vai depreciar até a nossa imagem. Ficar parado desgasta. Ficar parado desgasta a nossa imagem como pessoa. Porque isso vai te escondendo, vai te diminuindo, até você desaparecer. Deus não quer que você fique definhando. Ele te fez para ser mais que vencedor. Ele te fez para ser próspero. Ele te fez para ser abençoado. Ele te fez para abençoar. Eu quero que você ore comigo. Queria que você abaixasse a sua cabeça.